Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Então, assim, eu vou deixar aqui um exemplo de uma aplicação, né, do range culta de segunda ordem. Bem, vou aplicar o range culta de segunda ordem, que é um método simples e mais para a gente ir dominando melhor aí essas metodologias e entendendo mais, né? Obviamente, daqui a pouco a gente vai mudar para um método de mais alta ordem, né? Mas eu vou exaurir um pouquinho mais as possibilidades dele, vou aplicar o range culta de segunda ordem em um modelo que está muito aí em voga, que é a dinâmica de epinimis, né? Que vou considerar, por exemplo, um dos modelos mais simples. Quer dizer, esse não é o mais simples ainda, né? Esse o mais simples seria mesmo o modelo suscetível e infectado, né? Esse é um pouquinho já mais sofisticado, mas está dentro do escopo dos modelos mais simples, que é o modelo famoso chamado SIR, tá bom? Então, você tem uma fração da sua população que são suscetíveis, daí vem o S. Esses suscetíveis esse número de suscetíveis pode mudar, né? Ele muda conforme essa equação aqui, observe que ele vai diminuindo, né? Então, aqueles caras que eram suscetíveis, eles contraem a doença, né? Então, por isso que a equação tem essa taxa aqui. Isso aqui é uma taxa de propagação da doença. E aí, com isso, eles saem do status de suscetíveis, passam a ser os chamados infectados. Tá? Os infectados eles têm duas taxas. Uma taxa de crescente devido à propagação da doença e uma taxa decrescente devido às pessoas se recuperarem. Então existe aqui uma taxa de recuperação. Tá? Essa taxa de recuperação é da ordem do inverso de dias que leva para recuperar. Então a equação para o crescimento desse número de infectados ou diminuição tem essas duas, é um balanço dessas duas contribuições. É um balanço da propagação da doença versus a recuperação da doença, tá bom? E por fim, tem o volume de pessoas que se recuperaram da doença, que na verdade o nome não seria só recuperado, né? Seria na verdade removido da dinâmica. Porque tem dois espectros aqui. Existem aqueles que de fato ficam curados e existem também aqueles que morrem, que saem, os dois saem da dinâmica, né? Então, na verdade, a gente chama recuperado, mas na verdade seria uma taxa de remoção. Essa remoção pode ser por recuperar a saúde ou porque, infelizmente, morreu. Então, são três equações diferenciais acopladas, né? É um sistema de equações diferenciais. Parecido com aquele problema que a gente fez da massa mola, que tinha uma equação, a gente quebrou em duas, né? Duas acopladas. Então, aqui, na verdade, são três. Qual é a maneira de resolver? É a mesma maneira. A gente vai aplicar os formalismos de discretização nas três equações separadamente, mas ao mesmo tempo. No mesmo instante de tempo, a gente aplica aquelas fórmulas de Runge-Kutta ou Euler nas três equações. Tá bom? Então é isso. Então como eu acabei de falar do Runge-Kutta, né, eu vou usar o Runge-Kutta de segunda ordem, tá? E vamos ver aí, vamos ver as potencialidades dele e vamos ver como aplicar o Runge-Kutta de segunda ordem nessas três equações aqui. Tá bom, gente? Ok? Então vamos lá. Então vamos pro programa. Puf, cadê o programa? Bem, né? Um programazinho real, chama as bibliotecas aqui. Aí eu vou ter algumas variáveis aí que eu vou definir para vocês. Então eu tenho o primeiro aqui, né? Tem o S, I e R0, que seriam as condições de suscetíveis, infectados e removidos na condição de presente, ou seja, hoje. Hoje, qual é a condição de pessoas suscetíveis, pessoas infectadas ou pessoas recuperadas? Tá? Então, essas três variáveis guardam essas três informações no dia de hoje, no presente. Aí tem o S, o I e o R. O que é o S e o IR? São as mesmas coisas, suscetível, infectado e recuperado, removido, no dia de amanhã, ou seja, no futuro, né? No futuro. Então, esse cara aqui é o presente e dele a gente vai aplicar o método para achar o futuro. Como eu vou usar um Runge-Kutta de segunda ordem, lembre lá do vídeo, eu preciso de, para cada variável, um K, não é isso? Que são como se fossem aquelas derivadas lá, são aqueles cálculos da derivada. Então eu preciso de K1 e K2 para o S, aí eu chamei de K1S, K2S. Preciso de K1 e K2 para o I, certo? E K1 e K2 para o R. Então, para cada variável S, I e R, eu preciso daquele primeiro termo de derivada e daquele segundo termo de derivada, né?
aquelas duas estimativas do derivado, como a gente discutiu lá, tá bom? O modelo ele tem uns parâmetros característicos, que é esse parâmetro ligado à propagação da doença e esse parâmetro ligado à recuperação da doença, ou o tempo para você ser removido da dinâmica. Então, eu defino esses parâmetros como do mesmo jeito que está lá, beta e gama. Aí eu preciso de alguns parâmetros de inicialização. Eu preciso do número de pessoas que inicialmente contraiu a doença e preciso do tamanho do número de pessoas total. Preciso saber quantas pessoas existem aí, né? Tá bom? Então pronto, então esses caras. E aí o famoso T e DT, que são as variáveis que eu vou usar para discretizar as equações, né? DT é a discretização que eu vou usar e T é a variável T. Tá bom? Pronto, aí eu vou abrir dois arquivos, porque eu vou escrever para a gente, algo em torno da evolução dos infectados, que é esse daqui, tá? Os infectados, e a evolução dos recuperados, os removidos, né? Dos removidos, tá bom? Então eu vou escrever essas duas quantidades. Então vamos lá, vamos definir, abre os arquivos, aí vamos definir. Então, discretização, estou botando 0.01, o número inicial de infectados, o número inicial, né? Inicial de infectados, N0, eu estou colocando igual a 100, inicialmente tem um grupo de 100 pessoas infectadas. O número total, né? O tamanho da população, ou o tamanho da população do Brasil, tá bom? Da ordem de 200 bilhões, não é isso? E aí, vamos definir quem são os caras. Então, I0 é o quê? I0 é a fração inicial de infectados. Certo? É a fração inicial de infectados. Hoje, quantas pessoas estão infectadas? Tá bom? Bem, aqui eu vou fazer aqui vou assumir isso aqui, certo? Vou escolher, posso botar R0 igual a 0. Né? Isso aqui é a fração inicial de pessoas removidas ou recuperadas. Certo? Recuperado. Bem, nesse limiar onde você está começando a infecção com tão poucos infectados, 100, 50, você colocar R0 igual a 0, R0 igual a 0, ou R0 igual a I0, ou seja, você está dizendo o seguinte, se eu estou colocando igual a I0, está dizendo o seguinte, olha, hoje eu descobri a doença, hoje tem 100 pessoas doentes. Sim, mas como é que eu garanto que essas são as 100 primeiras pessoas? Então aí você pode até associar, não, já deve ter pelo menos 100 também recuperadas. Olha, isso é meio que uma hipótese, certo? Para números pequenos, essa hipótese faz pouca diferença. Eu estou escolhendo ela, posso mudar também, posso botar igual a 0, ou seja, dizer que ninguém se recuperou da doença também é outra opção. Mas escolher 0 ou escolher I0, num limite onde você tenha poucas pessoas infectadas, vai fazer pouca diferença, viu? Pouca diferença. Então, gente, uma vez que a gente definiu o R0, agora falta definir o S0. Quem é o S0? Bem, S0 é o número de suscetíveis. Os números suscetíveis são o número de pessoas que são todos, tirando aqueles que já foram infectados ou removidos. No caso, em questão desse exemplo que eu dei, foram I0 infectados e eu estou escolhendo que R0 seja igual a I0. Então eu tenho que pegar todos, que é 1, e subtrair de 2 vezes I0. Tá bom? Então esse é o número de pessoas suscetíveis no tempo 0. Tá bom? Lembrando que, obviamente, S mais R mais I tem que dar 1, né? Sistema conservativo. Então vamos para os parâmetros alfa, gama e beta. Veja bem, eu estou fazendo aqui uma escolha da pandemia que está lamentavelmente acontecendo, que é a pandemia de coronavírus. Então eu estou escolhendo parâmetros gama e beta próximo daqueles que o coronavírus começou, né? O gama ele é proporcional ao inverso do número de pessoas, do número de dias que leva para uma pessoa se recuperar. É algo na casa de 12 dias, de média. Então, o gama é 1 sobre 12. Esse é um valor médio aí empírico, tá bom? O beta, para o coronavírus, ele começou algo em torno de 0,20, 0,24, 0,25. Existem muitas doenças que o beta varia de 0,1 até 0,4, 0,5, tá? Então, eu estou pegando 0,25 aí meio na média aí da boa parte das doenças desse estilo aí do coronavírus, tá? Bem infecciosas, tipo o coronavírus, tá bom, gente? Pronto, então aí vamos embora, né? Agora, definidos os parâmetros, o método de Range-Kutta de segunda ordem, que a gente já discutiu. Na verdade, faz um loop no tempo,
E aí o range curto ele tem um cálculo de dois termos, tipo como se fossem duas derivadas, o K1 e o K2. Né? Então o K1 que é o K1. O K1 é você pegar o lado direito dessas equações e calcular elas no presente. Então basicamente é isso. Então está aqui, aqui está a equação, o lado direito é menos beta IS. Menos beta I0, S0. Mesma coisa para a equação de I. Beta IS menos gama I. Beta I0, S0, gama I0. E a equação para R, qual é o lado direito dela, é gama I. Gama I0. Calculou o K1. Como se fosse um médio de óleo, né? K2 é o quê? K2 é a mesma coisa, sendo que você vai atualizar as quantidades. Você tem o quê? Tem o I0, onde tem o I0 do K1, você vai atualizar ele por quê? Por I0 mais o incremento ΔT dividido por 2 vezes o K1. Então, é a mesma fórmula do K1, a diferença é que onde tem I0, você vai atualizar o I0 dessa forma, né? E onde tem S0, você vai atualizar dessa forma. Cada um com o seu respectivo K. Então, as fórmulas para K2 são idênticas às fórmulas de K1, sendo que onde você tem a função aí em tela, você atualiza ela. Então, pode ver, onde tem o I0, eu transformei em um parênteses atualizando. Onde tem o S0, eu transformei em um parênteses atualizando. Onde tem o I0, tá vendo aqui o I0? Eu vou ter um parênteses aqui. Pronto. E depois calcula o futuro, que é o que? É o presente mais o incremento vezes o K2. Então isso aqui é o método de range curto de segunda ordem. Né? Feito isso, o que é que você faz? Agora você precisa tornar a coisa para ela ficar recursiva, você precisa atualizar. O que hoje é chamado de presente, que é o I0, S0, S0, tem que ser atualizado. Tem que ser atualizado por quem? Pelo novo valor de I. Então você faz essa pelo novo valor da quantidade. No caso do I0 ser atualizado por I, no caso do S0 ser atualizado por S, e no caso do R0 ser atualizado por R. Pronto. Aí para a gente fazer um comparativozinho, eu vou escrever nesses aqueles dois arquivos que eu abri, eu vou escrever a porcentagem de pessoas infectadas. Tá vendo aqui? Eu estou escrevendo três quantidades. Estou escrevendo no arquivo três quantidades. O tempo, a porcentagem de infectados e aqui a quantidade I mais R mais S, que vai dar uma ideia de quão preciso está o método. Se I mais R mais S se afastar de 1, quer dizer que o método deu errado. E no outro arquivo eu vou escrever a porcentagem de pessoas removidas da dinâmica. Tá bom? Então vamos calcular, né? Vamos resolver executar esse programinha para a gente ver como é que fica aí, fazer um comparativozinho. Né? Então, vamos fazer primeiro vamos dar uma olhadinha nos dados, aquela terceira coluna, para ver se aquela terceira coluna está convergindo bem, se está ficando próximo de 1. Então a terceira coluna está 1 aí, sem estresse, né? Então está bem estável. Vamos dar uma olhadinha agora nos resultados, nas figuras. Primeiro, a curva preta é a curva de porcentagem de infectados. A curva vermelha é a porcentagem de removidos. Então tá aqui. Né? Ó. O beta está um pouquinho... Vou botar o beta para poder acontecer nessa escala de tempo. Tá o beta um pouquinho maior aqui. Certo? Para poder acontecer tudo nessa escala de tempo que eu só integrei até 100 dias. 100 dias são 3 meses. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, tá vendo aqui? Então, eu botei um beta grande, um pouquinho maior do que começou o coronavírus. Na verdade, não tão maior, né? 0.4. 0.4, acho que quando o coronavírus começou era 0.30 e uns quebrados. Então, tá um pouquinho maior do que o coronavírus, tá? Aí, a gente tinha aqui, ó, da ordem de 40 dias, ou seja, um mês, um pico, né, de infectados da ordem de 50% da população, né? Então, é muita gente. Para tempo longo, o que acontece? Todo mundo se recupera, né? Ou todo mundo é removido da dinâmica. Né? Praticamente todos são removidos da dinâmica. Ou seja, todos ou ficam bons ou, infelizmente, uma parte vem a falecer. Né? Se você diminui esse beta, se você consegue fazer alguma mágica para diminuir esse beta, por exemplo, 2 ou sei lá, 15, aí o que é que vai acontecer? Você vai fazer uma coisa que é o que o pessoal tanto fala das medidas sanitárias, né? Então foi o que eu fiz, eu aumentei o tempo aqui e diminui o beta, tá bom? O gama como o gama é da ordem do tempo que leva para recuperar, ele é meio que constante, não muda tanto. Aí eu vou resolver de novo. Foi o que eu fiz, diminuir a velocidade de propagação da doença, tá? Então, o que vai acontecer? Aí tu empurra lá para frente o pico. Né? E o pico que antes era da ordem de 50, agora ele foi lá para frente e ele diminuiu aqui. Ele alargou, né? Ele estava mais largo
mas ele está mais largo, um pouquinho mais largo e diminuído de tamanho. E foi empurrado lá para frente, né? Antes, lembra que o pico acontecia por aqui, né? Da ordem de 50, 40 dias, né? Agora ele ficou mais largo, diminuiu, né? E foi empurrado para cá. Por quê? Porque a gente mexeu aqui nessa velocidade aqui de propagação, né? A gente conseguiu diminuir a velocidade. Que é daí que vem as medidas sanitárias, etc, etc. Pois tá bom, gente. Muito obrigado aí, viu? Um abraço. Tudo de bom.